Estamos aqui em mais uma gravação do Puxando Conversa e hoje nós trouxemos uma convidada mega especial, Fernanda. Prazer, foi um prazer imenso quando recebi o convite, né, da Maria Regina, juntamente com a Tânia, para poder falar um pouquinho da minha história, do que eu penso, da minha visão de vida, daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho aprendido, das buscas incessantes que eu venho fazendo e que eu tenho encontrado muito Jesus no meu caminho, e é um prazer imenso recebê-las em minha casa. Então vamos começar. Fernanda, conte um pouquinho pra gente como que foi a sua história de vida, sua infância. Conta um pouquinho de você pra nós. Maria Regina, meu nome é Fernanda, eu sou mãe de duas meninas, né? Helena e Lara, são minhas joias preciosas. E a minha infância, eu tive muitos momentos turbulentos na infância. Momentos que hoje eu me encontro com uma superação bem grande. Eu tive precocemente, né? Eu sou filha de pais separados. Eles se separaram, eu era ainda muito nova, muito menina, muito pequena, muito criança. Cada um deles trouxe para a vida e viveu uma vida com algumas limitações. Eu sou filha de um pai, que Deus o tenha, que partiu em 2007. Ele viveu o alcoolismo. Então, eu consegui e consigo hoje enxergar o porquê que ele veio ao mundo com a proposta de ser pai. No entanto, o papel dele, a impressão que, para todos que conhecem, que ficou vago. Mas, atrás disso, ele era doente, porque o alcoolismo é uma doença. Minha mãe desenvolveu uma depressão quando nova. Acredito que ela já apresentava alguns quadros, até mesmo antes do nascimento até da minha irmã. E isso veio desenvolvendo, porque nós somos três. Nós somos 3 filhos, né, do casamento. Então eu acho que quando tudo começou a acontecer na minha vida, quando nós tivemos essa separação de pai e mãe, fomos acolhidos pelos nossos avós paternos, e eu tenho a minha segunda mãe, que é a minha madrinha, e hoje eu tenho muito mais a minha mãe como filha do que mãe, e tenho muito orgulho de dizer que eu cuido muito bem dela, com muito amor e carinho, Maria Regina. Hoje é a minha filha mais velha, de 70 anos, então eu não tenho 2, eu tenho 3. E muitas pessoas já me perguntaram como que eu consegui fazer todo esse processo. Então eu queria dizer para todos que é muito importante a gente tentar entender o que houve, como que começou exatamente o seu pai, a sua mãe, como foi a história deles. Eles vieram ao mundo, como que foi o processo deles de juventude, quando eles chegaram no casamento, o que pode ter vindo a desenvolver, eles desenvolverem essas limitações, um alcoolismo, a outra depressão, e o porquê, principalmente, que eles não conseguiram responder a este papel. Eu hoje tenho uma visão, com uma caminhada muito grande com Jesus. Eles não conseguiram responder o papel de pai e mãe, mas não foi pela falta de amor, foi por uma doença que entrou na vida dos dois. Porque hoje uma pessoa que é alcoólatra e uma pessoa que é depressiva, ela não tem condições nem psicológicas e nem físicas de cuidar de uma criança. Aí muitos perguntam, você tem raiva, você tem ódio, você já carregou algo no seu coração? Não, Maria Regina. Eu não carreguei ódio e nem raiva de nenhum dos dois. Mas nada te incomoda? Sim. Existe uma criança dentro de mim que ficou um pouco machucada. Mas ela ficou um pouco machucada pelo desejo de ter tido uma vida igual a muitas outras famílias, em um lar onde tinha esse pai e mãe vivendo aquela vida cotidiana normal de cuidar dos filhos, de olhar pelos filhos. Mas eles foram seres
que foram escolhidos para ser os nossos pais. Nós tínhamos que viver isso com eles. Então eu não posso condená-los por isso, porque eles, como nós somos pecadores, como nós somos frágeis, eles também de carne e osso, nasceram com essas limitações, não conseguiram superar essas limitações. Meu pai tentou cuidar muito, ele procurou ajuda, ele aceitou ajuda. A minha mãe se tratou. Mas eu posso te dizer, e eu queria dizer para todos que vivem processos de cura com pai, mãe, ou com quem quer que seja, que é muito importante você olhar para a vida do outro e se colocar no lugar dele. É muito importante você saber o que levou aquela pessoa a ser assim. O julgamento, neste momento, não é o melhor caminho. Existem revoltas, muitas pessoas são revoltadas, magoadas, feridas na alma. E nós não podemos apontar o dedo para essas pessoas. Nós podemos pedir a Jesus que elas também procurem o caminho da cura e da libertação, porque é possível. Outro dia no grupo de oração, foi convidado, lá na frente, eu faço parte do grupo de oração Magnífica, na Capela São Sebastião, e foi convidado a receber um abraço de mãe, as pessoas que tivessem carência de um abraço de mãe. Jesus não me tocou para que eu fosse lá. Eu não senti a carência de receber aquele abraço de mãe. Porque, como que eu posso te explicar, Maria Regina? Eu ia lá na frente receber um abraço que talvez eu não tivesse ganhado. Mas em algum momento, lá atrás, nos 5 anos que ela conseguiu cuidar de mim, eu recebi esse abraço. Eu recebi esse abraço da minha madrinha, que é a minha segunda mãe. Ou talvez primeira, porque a minha mãe, hoje é mais minha filha. A gente tem uma história muito mais de mãe, de filha e de mãe, do que de mãe e de filha. Então eu queria dizer para todas as pessoas que têm essa deficiência de pai, de mãe ou de qualquer outro, ou sobre qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de carência, ou mesmo pessoas que tiveram, que não foi a minha situação, de ter o pai e a mãe ali junto, cuidando dos filhos dia a dia, desde que nascem até quando vai para a vida adulta, adolescência. Eu queria dizer que é possível se libertar. É maravilhoso não ter mágoa. É maravilhoso você olhar para o seu pai e para sua mãe, sabendo que, apesar de não ter conseguido cuidar de você como Deus colocou eles para fazer, eles te deram a vida através de Jesus. Então eu acho muito importante que você os respeite como pai e mãe. Sim, e também é muito bonito você falar assim, porque muitas pessoas que vivem algo parecido ou até menos, né, guarda rancor do pai e da mãe, fica com aquela mágoa e aquilo lá não vai proporcionar nada de bem para ela. Quem vai ficar magoado, quem vai ficar doente da alma é a própria pessoa que não proporciona o perdão. E é muito bonito você falar que cuida da sua mãe, assim como uma filha, com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, porque se fosse outras pessoas que não buscassem a cura, estaria nem aí. Falar, ela não cuidou de mim, então para que eu vou cuidar dela também, né? Eu consigo enxergar dentro da minha mãe, Maria Regina, no convívio diário que nós temos, que ela carrega uma dor dentro dela. Ela carrega uma autocobrança dentro dela, mesmo hoje tendo a mente um pouquinho confusa. E ela já pronunciou algumas vezes, nossa, eu não consegui cuidar de vocês. Enfim, a minha mãe tem essa consciência, mas naquele momento ela não estava preparada. Não foi falta de amor. Eu acredito que não foi falta de cuidado. Não foi. Eu acho que naquele momento é bem aquilo. Você não consegue dar aquilo que você não tem para oferecer. Naquele momento em que ela precisava cuidar de nós, ela precisava muito mais ser cuidada do que cuidar de nós.
no tempo da minha infância, talvez entender isso foi difícil para mim. Eu saí machucada, eu vivi uma vida ferida, mas eu nunca me senti menos e nunca me vitimizei por isso. Pelo contrário, eu fui até Jesus e eu fui buscar tanto a minha cura espiritual, quanto buscar entender o porquê que os meus pais tomaram esse caminho. E hoje eu posso te falar de coração aberto, que onde quer que esteja o meu pai e minha mãe hoje está próximo de mim, como eu cuidei, como eu cuido dela, eu cuidaria dele. E eu sei que eles não fizeram isso de coração. Eram duas pessoas doentes. E eu acho que quando a dor do outro e a limitação do outro não te comove e não te toca, quem precisa mais de ajuda é você. Sim. E também você falando assim, do porquê que os seus pais tiveram isso, e também a gente entendeu para quê. Porque talvez se não tivesse acontecido tudo isso na sua história, você não seria a Fernanda que você é hoje. Exatamente. Você não seria a mãe que você é hoje. Você não seria a esposa que você é hoje. Exatamente. Você não seria a profissional que você é hoje. Você seria uma Fernanda totalmente diferente. Uma Fernanda com mágoas, uma Fernanda triste, uma Fernanda que não iria cuidar das suas filhas como você cuida, zela como você zela, principalmente da sua mãe. Você carregaria ali uma mágoa, algo que te faria triste. Sim, e graças a Deus eu não sou uma pessoa triste. Eu sou cheia de amigos. Eu sou uma pessoa muito intensa, Maria Regina. Então tudo meu é vivido com muita intensidade. A partir do momento que aquela pessoa passa a fazer parte da minha vida, e mesmo que ela não faça, mesmo que seja estranho, eu tenho muito olhar para o próximo e eu agradeço muito isso a Deus. Os meus relacionamentos são muito duradouros. Eu tenho amizade de 25 anos, hoje eu tô com 41. Eu tenho amigas de 25 anos, eu tenho amigas há 30 anos. Eu tive, apesar de todas esses vazios, de todas essas imperfeições, eu tive uma infância maravilhosa, ao lado dos meus avós, ao lado da minha família. Nós brincávamos, nós jogávamos bola, antes do tempo era outro, os tempos eram outros, né? Antes se brincava na rua, enfim, a gente pintava o 7 e o 8. E eu sempre fui uma pessoa sorridente, cativadora. Sempre procurei preencher bem os espaços e dar espaço àqueles que gostariam de fazer parte da minha vida. E todas as pessoas que me cercam sempre diz que eu tenho uma luz diferenciada e às vezes eu fico, que luz é essa? Nossa, Fernanda, eu gosto de estar perto de você. Eu tenho amizades, hoje, longe de Boa Esperança, que já foram embora. Quando elas chegam na cidade, nossa, Fernanda, você foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu queria falar com você, eu queria te ver. Isso pra mim é muito importante, Maria Regina. Você deixar uma pegada na vida do outro. Você deixar a sua pegada na vida do outro. Você marcar a vida do outro. É muito prazeroso. É muito gratificante. Você ter uma história com o outro ter uma história com você. E quando a gente senta numa mesa em que todos nós vivemos juntos aquela infância, a gente lembra de várias coisas e aquilo sinaliza que essa Fernanda, que muitos podem ver como, nossa, teve uma infância sofrida, não. Eu fui muito bem acolhida. Eu tive uma família muito estruturada. Eu tive avós extremamente católicos de Deus, que nos teve força para nos criar, que teve força para nos conduzir no caminho do bem. Hoje nós somos 3 irmãos, digo da minha mãe, que nós 3, quando a gente fala Deus, gente, a gente tem caráter, personalidade. Nós fomos conduzidos ao trabalho muito cedo. Com 13, 14 anos, eu já vendia, já expunha as minhas revistinhas, Schopenhauer, Avon, Natura. Eu já fui incentivada a buscar o meu próprio dinheiro. Os meus avós muito rígidos, não deixavam a gente ficar na rua até tarde. Quando eu tive
comecei a sair de casa, eu fui orientada a tudo que era bom, tudo que era ruim. Desde novos nós fomos conduzidos à igreja. Então eu tive uma base familiar sólida, mesmo com as limitações dos meus pais. Eu tenho que ser muito grata a Deus, porque Ele colocou essa mãe maravilhosa, que é a minha madrinha. Eu fui a primeira filhada, ela é irmã do meu pai. Então, assim, foi uma mãe que me deu colo, carinho, afeto, juntamente com a minha, mesmo com as limitações dela. Todos nós precisamos, e todos nós necessitamos dessa cura de pai e mãe. Mesmo as famílias que foram crescendo, viveu em um lar estruturado, onde tinha o pai, tinha a mãe, é preciso parar e analisar. Esse pai e essa mãe às vezes não correspondeu todas as expectativas do filho, porque nós somos pessoas diferentes. A mãe não fez isso, ou o pai não fez aquilo. Então trabalhem, cada um de vocês em vocês. Mesmo que vocês, eu tenho amigos e muitos amigos que foram criados por pai e mãe, num lar que a gente olhava e dizia que era estruturado, mas ali ainda tinha carências, ainda tinha falta de algum afeto, ainda tinha algo que tinha ficado a desejar, porque nós não somos perfeitos. Então eu queria dizer para vocês que todos, independente de ser o meu caso, independente de ter sido assim a minha infância, todos nós precisamos buscar essa cura interior, essa libertação de entender o porquê os nossos pais, a nossa mãe ou o nosso pai, ainda que estivessem conosco dia a dia, não teve tal atitude. Isso é necessário e fundamental. Continuando aqui o nosso Puxando Conversa de hoje, que o tema é amizade social. A gente veio aqui com as crianças do terço, né, para eles comentarem um pouquinho com a gente sobre o que eles entendem como amizade social, se é bom fazer amizades, porque o terço trouxe muitas amizades aqui, né? Através do terço uniu muitas crianças e jovens e vários aqui fizeram amizade. Eu quero começar com a Lavínia para ela falar um pouquinho pra gente da amizade social. Tá, amizade social pra mim é quando você chega num lugar e simplesmente puxa assunto com uma pessoa que você nunca viu na vida. Você chega lá, cumprimenta, opa, bom, tá joia? Faz amizade com ela. E aqui no terço a gente tem vários exemplos. Por exemplo, a Maria Regina, o Pepe, o Felipe, os Gêmeos, a Júlia. Então foi assim, simplesmente cheguei, eles me acolheram, eu acolhi eles, assim, entre aspas, né? Conversei com eles e acabou levando uma amizade pro resto da vida, né? Sim, você tem facilidade de fazer amizades com novas pessoas? Uai, mais ou menos. É um pouquinho difícil, né? Mas o Papa Francisco, ele ressalta muito para nós jovens, para a gente ter essa facilidade de fazer amizade social. Porque Jesus, ele acolheu o pobre, ele acolheu o adúltero, a prostituta, o pobre, o rico, o de bem, o de mal. Ele acolheu todo mundo e nós devemos fazer isso. Nós que somos igreja devemos unir as outras pessoas e acolher quem está lá fora, né? Eu vou complementar uma coisa que a Regina falou. Não chegar no lugar e escolher, eu vou falar com o Felipe porque ele usa esse tipo de tênis, eu gosto disso. Eu vou falar com o PP porque ele faz TikTok. Não, chegar lá e acolher como Jesus me fez escolher, né? Isso. João Gabriel? A amizade social pra mim é tentar conviver com pessoas não só da minha pele, do meu jeito. Igual a Lavínia falou, a gente tem que conviver com pessoas que, igual Jesus, prostitutas, tentar levar essas pessoas do caminho por bem. Igual na hora de rodear a camisa lá no Perene, a gente faz muitas amizades. Sim. A gente conhece pessoas novas, né? Pra mim, a amizade social não, tentar não, conviver com a pessoa que você conhece, não pelo jeito dela. Não, pelo jeito, eu não sei explicar. Tá, vocês, aqui, um exemplo, o Lucas, o Pepe, a Lavínia, eles têm mais facilidade de fazer novas amizades por conta da personalidade. Vocês são líderes,
né? Vocês têm mais facilidade de chegar a conversar, essa aqui principalmente, né, dona Lavínia? Tem muita facilidade de chegar a conversar, de brincar, de falar. Já eu, a Lavínia, a gente já tem um pouco mais de dificuldade por conta da nossa personalidade, do perfeccionismo e tal. A gente já conversou um pouquinho disso com a Fernanda. Mas é mais ou menos isso. Fala um pouquinho pra gente, Lavínia. Você tem facilidade de fazer amizade? Tenho, mas tipo, você não pode escolher, tipo, a pessoa é branca, preta, assim. Você também pode fazer novas amizades, porque Deus também fez novas amizades também. Não ficar só na panelinha, né? É o que a Tânia ensina muito pra todos nós, né? Sair da panelinha e ficar ali, falar com outras pessoas, etc, né? Júlia, fala um pouquinho pra gente. Pra mim, a amizade é assim, ó, só porque aquela pessoa ela é diferente da gente, não é por causa disso que a gente não vai ser amigo dela. A gente tem que acolher igual as pessoas acolhem a gente, só porque ela, tipo assim, se ela tiver um problema aqui, ou tiver algum defeito, não é só por causa disso que a gente não tem que saber da moda da vida de você. A gente tem que acolher as pessoas igual a gente queria que a gente se tratava. Muito bem. Você? A minha amizade social é ser humilde, ter muito compaixão, tipo, não escolher se a pessoa é rica, pobre, escolher a pessoa que te trata bem e que nunca fez nenhuma maldade com você. Amizade social pra mim é tipo, igual um pouco a Lavínia falou. Eu, tipo assim, quando tem festa, algumas coisas assim, eu consigo fazer amizade rápido. Muita gente fala isso, inclusive você, minha mãe, meu pai, consegue fala que eu consigo fazer amizade, tipo assim, muito rápido. Eu vou numa festa, tipo assim, eu tô lá junto com os meus pais. Aí, tipo assim, eles viram o bolo de alguém, 15 minutos, tipo assim, eu tô lá junto com as crianças brincando. A amizade social pra mim, tipo assim, complementando tudo que o outro falou, a gente tem que acolher as pessoas do jeito que elas são, não ser branco ou preto, rico ou pobre. E sim, a gente tem que acolher as pessoas do jeito que elas são, igual como a gente falou, pra gente poder ser acolhido do jeito que a gente pode. Isso, um exemplo hoje, né, que a gente foi lá na prainha pra eles jogarem vôlei. Isso, E aí a gente, o meu grau foi também, a gente encontrou uns moços, eles eram adultos, eles tinham que ter o quê? Uns 40, 30 e tantos anos. Mas porque eu falei da sem necessidade, né? aí a gente jogou bem, tava eu com o Gabriel e o meu disse que não tá aqui no momento, mas a gente jogou. Vocês fizeram amizade ali, né? Vocês não teve, tipo assim, não vou jogar porque são mais velhos. Tipo assim, eles tinham uma bola de vôlei profissional. Aí, tipo assim, cara, eles têm uma bola de vôlei profissional. Como que a gente vai, tipo assim, só chegar e pedir? Mas aí eu fui lá, falei assim, Gabriel, vamos pedir pra jogar vôlei com eles? Aí ele falou, vai, pede lá. Aí eu pedi, eles deixaram e a gente começou a jogar. E você, Felipe? Então, amizade social tipo, mano, você tem que fazer amizade com qualquer pessoa, sem olhar quem que seja. Vamos supor, você tá num lugar sozinho, e você e mais uma criança lá. Se você tá se sentindo sozinho, você não precisa pensar, tipo assim, aquela criança é tal, desse jeito, então, eu prefiro ficar sozinho aqui do que ir lá falar com ela. Não, chega na pessoa, conversa, cria uma nova amizade. E a gente tem que fazer igual Jesus. Jesus sempre quer que a gente siga o exemplo dele aqui na Terra. Então, se Jesus acolheu a todos sem olhar a quem, a gente também deve pelo menos tentar acolher sem olhar a quem. Muito bem, Sofia. Pra mim, a amizade social é tipo, vamos usar o exemplo do Felipe. Você está numa sala sozinha com um tantão de crianças. Aí você não vai querer a amizade da pessoa por causa que ela é rica ou pobre, por raça ou alguma coisa assim do tipo. Se você está sozinho e quer uma amizade, não importa como ela seja, você só tem que fazer uma amizade
Ela se sente acolhido e como Jesus acolheu, não importava qual era o tipo de pessoa, todo jeito Jesus acolheu. Nós devemos seguir o exemplo dele, né? Sofia, você tem facilidade de fazer amizade? Mais ou menos. Mais ou menos? Por que mais ou menos? Tem vergonha? Ai, tá vendo? A Sofia já é mais igual a gente, já é mais retraída, já tem mais vergonha. Mas a gente tem que ir quebrando isso aos poucos, né? Vou acrescentar mais uma coisa. Eu tenho um colega, o nome dele é Danilo, o irmão dele, Rodrigo, ele vai no plural, lá do jovem de Santa Rita, ele tem um irmão da minha idade que chama Danilo. Aí, tipo assim, foi uma vez que o meu pai conheceu o pai dele no coral e aí os dois começaram a ser amigos. Aí uma vez eu fui lá na roça, eu encontrei com ele. Aí eu fiquei quieto no meu canto, por causa que eu tava com meio vergonha. Isso já faz muito tempo, foi tipo assim, no meio de 2022. Aí aí eu tava lá, tipo assim, no meu canto. Aí eu fui lá e conversei com ele, a gente começou a jogar bola. E até hoje a gente é amiga, a gente conversa, todas as vezes que a gente se encontra, a gente conversa, eu tenho o número dele no meu celular. E também muitas vezes quando a gente faz amizade, a gente... Tipo assim, eu vou numa festa e faço amizade com uma pessoa, depois eu não converso mais com ela, eu perco a amizade com ela. Aí, tipo assim, depois quando você volta no lugar, você vai no lugar e as pessoas estão lá e você refaz o processo todo de novo pra fazer amizade. Porque, tipo assim, isso já aconteceu muito comigo. Igual tem uma amiga da minha mãe que quando eu era menor, tipo assim, a gente ia lá, eu brincava muito com ele, aí hoje em dia, esses dias uma vez a gente foi lá e tipo assim, eu nem olhei nele, por causa que eu tava com vergonha de ir lá. É, mas isso é errado, né? A gente sempre tem que fazer as amizades. Pode falar. Lá na minha sala tem uma menina chamada Mariana. E todo mundo não gosta dela só porque ela tem um braço deficiente. Ninguém gosta dela. Aí eu com a Lorena, a gente acolheu ela igual uma irmã mesmo. A gente sempre chama ela as coisas, brinca com ela e a gente trata ela super bem. E as crianças tratam ela, fica falando que ela é feia, e ela fica muito triste às vezes. E às vezes a gente conhece só essas coisas. Porque ela também é de outra religião, ninguém aceita ela. E a gente aceitou. Muito bem, e ela foi acolhida, né? Imagina se vocês duas não tivessem acolhido ela, como que ela se sentiria hoje? Ela se sentiria triste, né? Pode falar, Lorena. Então, tem uma menina lá da sala que ela tá na minha sala desde o 3º ano. Só que aí, no 3º ano, eu dava tudo pra ela, sabe? Brincava com ela. É que eu também, eles ficavam zombando dela. Eu acolhi. Só que aí, no quarto do 5º, aí ela começou a me zoar. Um dia, tava no sábado do letivo, aí minha mãe apareceu lá na porta e ela falou assim: nossa, Lorena, sua mãe é tão bonita. Porque eu tinha trago uma coisa, eu vou pra ela. Ela falou assim: nossa, sua mãe é gorda, nossa, sua mãe é tão feia. Aí a Júlia ficou me protegendo, ela já me falou do meu pai, sabe? Aí eu ficava tímida, ficava no meu canto, não falava pra ninguém, sabe? Só que aí eu comecei a contar pra Júlia, sabe, que ela era minha amiga. Aí quando vê ela começou a me proteger. O menino que zombava de mim, ela me protegeu, ela até se machucou, só por causa de mim. Isso que é amizade, né? Você dá a vida ali pelo outro, né? Eu sei que eu falo mais, que a Júlia falou do menino que ela tem deficiência no braço. Na minha sala tem 2 autistas, eles sentam tipo assim do lado da porta. O grau maior fica de cá, fica a professora de apoio no meio e o outro fica aqui. O grau maior, tipo assim, ele dá surto direto, aí ele sai empurrando carteira, ele joga carteira, ele joga cadeira.
Aí nisso todo mundo sai correndo pra fora da sala, ele fica lá no corredor, até, vamos supor, o vice-diretor, a dona Elaine, pra acalmar ele. E aí, tipo assim, quando era assim, antes era a nossa sala normal, sem os autistas. Aí o primeiro chegou, aí ele ficava lá, a mãe dele ia junto com ele por causa que ainda não tinha arrumado a professora de apoio. Aí a mãe dele ficava junto com ele. Aí nisso que foi passando o tempo, eu fui fazendo amizade com ele, eu conversava com ele, no recreio eu passava no recreio junto com ele. Aí foi indo assim. Aí teve até uma vez que a mãe dele não estava junto com ele, no recreio era feijoada a comida. Ele queria comer, só que aí os meninos maiores do nome, do primeiro ano, empurrou ele, tirou ele da fila e não deixou ele comer. Aí o João Vitor da minha sala foi lá, ajudou ele e levou ele lá. Tipo assim, junto com ele, pra não fazer isso de novo. Aí foi indo o tempo. Aí chegou o grau maior. Logo no primeiro dia, é por causa que o autista tem uma condição, tipo assim, a audição deles é muito amplorada. Tipo assim, a sala, quando eu converso muito, aí ele tipo assim, começa a chorar, reclama e tal. Aí no primeiro dia, quando ele entrou, ele sentava lá no fundo da sala. Aí no primeiro dia ele jogou, a sala tava falando muito, ele falou assim, chega! Pegou uma cadeira e jogou, tipo assim, eu sentava praticamente do lado dele. A cadeira passou assim, voando em mim, e foi Deus pra não ter acertado em mim. Aí ela caiu até do meu colega. Mas hoje em dia eu converso com eles normalmente, aí quando ele dá surto, a gente não é tão apavorado que nem a gente já. Porque antes a gente saía da sala e ia correndo. A gente saía correndo que nem louco pelos corredores. Aí agora hoje em dia não, hoje em dia a gente, tipo assim, ou ele senta num canto da sala. Aí quando ele coisa, a maioria das pessoas vai lá pro outro canto do fundo. Aí quando ele sai andando pra sala, empurrando as carteiras, a gente sai pra fora, mas a gente não sai correndo, a gente fica lá no corredor, tipo assim, como se tudo estivesse no controle. Mas hoje em dia eu converso com ele como se fosse, tipo assim, um amigo meu normal que, tipo assim, nunca teve nada. Não era autista, não tinha nenhuma deficiência. E a gente sempre tem que lembrar disso, né? A gente tem sempre que ver isso. E a gente não pode julgar o outro pela religião, não porque nós somos católicos, nós não vamos acolher o protestante, nós não vamos acolher a criança ali, o nosso amigo que é espírita, independente de religião, raça, cor, se é rico, se é pobre, independente do que for, nós devemos sempre acolher o próximo, né? No segundo ano meu, tinha um menino que ele era autista, sabe? Era que nem o caso que ele falou. Só que aí ele tipo surtava e saía correndo pra não machucar, sabe? Aí um dia ele saiu, aí as professoras saíram correndo atrás dele. Quando vê o menino lá mais desobediente, pegou a lancheira dele e ficou pisando em cima dela. Olha isso aí, é feio, né? Aí eu percebi isso aos poucos, sabe? E aí eu fui conversando, aí ele virou meu amigo, sabe? Que ele não brigava comigo, que a maioria das crianças ele xingava, sabe? Ele dava surto. Uhum. Só que comigo, parecia que a gente tinha uma relação especial, sabe? Uhum. Só que ele nunca me atacava, eu só atacava os outros. Um dia ele subiu lá no pilar lá da escola, teve que chamar um conselho, sabe? Que ele surtava muito, só que aí ele foi ficando perto de mim, foi se acostumando, até que chegou um dia que ele melhorou, não teve mais autismo. Muito bem, pode falar, né? Um dia, eu na faculdade, eu era do primeiro ano. Aí, tinha uma menina chamada Gabriela. Ela também era muito minha amiga. Mas teve um dia que ela chorou por causa de um menino. Ficava toda hora molando ela, ficava batendo nela. Aí ela nunca teve amigo. Ela queria muito fazer amizade comigo e com as outras pessoas.
amiga dela, nós até hoje eu conheço ela, que ela é do meu grave, ela é do quarto ano, do outro quarto ano cedo. Eu sou amiga dela muito. Muito bem, a gente tem que acolher, né? E agora, né, vamos focar um pouquinho também no tema amizade social, né, que o Papa Francisco, ele vem falando muito para nós, juventude católica, para todos os jovens, sobre amizade social, sobre nós sermos igual a Jesus, né, porque Jesus, ele não ia apenas nos ricos, ele não ia só nos sadios, ele ia nos pobres, ele ia na prostituta, ele ia no adúltero. Então, essa é a importância da amizade social e de você ter o olhar para o próximo, né? Se sentir ele como próximo, como você disse pra gente. E também o terço vem desenvolvendo isso desde sempre, né? Pra gente sempre acolher mais ali o outro, a gente saber olhar para o outro com os olhos que Jesus olha pra gente, né? E é muito importante a gente ser assim, porque isso proporciona tanto cura pra gente que tá fazendo isso e tanto pra pessoa que tá recebendo esse olhar, né? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente também, Fernanda, sobre a amizade social. Maria Regina, a amizade pra mim é uma coisa maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito espontânea, eu sou uma pessoa que sempre prezei muito por amigos. Eu sempre olhei muito para o próximo e muitas vezes eu até me perguntava onde que estava o meu erro de estar sofrendo tanto pela dor do outro. Aquele outro que talvez não era nem tão próximo a mim. Eu já vivi momentos difíceis por ver o outro sofrer. Eu acho que a empatia, se colocar no lugar do outro, é uma coisa que hoje não tem acontecido muito no mundo atual. Os pré-julgamentos, os julgamentos estão tomando muito conta do nosso espaço. As pessoas julgam o outro pela cara, pela maneira que ele se veste, pela maneira que ele fala. Então eu acho que as pessoas estão muito precipitadas, elas deveriam aproximar mais do outro. Ninguém pergunta hoje se você está feliz. Ninguém pergunta hoje como você está. As pessoas hoje, no meu ponto de vista, estão muito capitalistas. Hoje o mundo está como um vulcão. Todo mundo correndo incessantemente atrás de dinheiro. Ninguém tem tempo para o outro. O outro, às vezes tem pessoas que ficam 10, 15, 20, 30 dias sem saber como está o outro. Então eu acho que é muito importante você olhar o outro como se você estivesse olhando a si mesmo. Hoje as pessoas estão olhando muito para o seu próprio umbigo. Então eu acho que esse acolhimento, ouvir e escutar, para mim, são coisas distintas. Eu acho que quem escuta e quem ouve é diferente. Sim. Hoje você quer contar algo para uma pessoa, você não consegue. O grau de ansiedade dela com as coisas do mundo, a correria, a busca pelas coisas materiais está tão grande que ninguém olha no interior de ninguém mais. As coisas materiais não suprem a nossa alma. Elas não recarregam as nossas energias espirituais. Sim, e é bonito você falar assim, porque em questão da personalidade, você tem uma personalidade que tem ali aquela facilidade, você é mais fácil estar ali, conversar com as pessoas, chegar nas pessoas. É muito bonito isso. Já pra mim já é um pouco mais dificultoso. Eu já tenho bastante dificuldade de chegar ali, de fazer uma nova amizade. Pra mim é muito mais fácil eu estar ali nas minhas amizades, que eu já sou amiga ali mesmo. Pra mim é muito dificultoso também me aproximar ali do outro. Então, assim, e com isso é uma cura pra mim, né? Porque vai me ajudar muito.
e também vai ajudar o outro, né? Com certeza. Hoje nós estamos aqui, uma diante da outra. Para mim é um prazer imenso, né? Te receber na minha casa, está sendo. Eu curto muito você no grupo de oração. Ontem mesmo eu fiquei olhando o seu canto e eu falei, gente, ela canta lindamente. Então, nós não podemos às vezes fazer... você tem a sua luz própria, Maria Regina. Você tem um encanto que leva quem está do outro lado te ver com os olhos que eu te vi ontem. Às vezes você não fala com palavras, mas você gesticula, mas você demonstra. Mesmo que você não estivesse na minha casa hoje, eu teria vontade de me aproximar de você. Porque às vezes o que a palavra não diz, o gesto diz. Só de você estar naquele espaço, tocando vários corações aflitos ali, você pode ter certeza que às vezes você vai desenvolver para esse diálogo, para essa aproximação. Você vai chegar num ponto, porque eu tenho certeza que você está buscando sobre isso, como eu busco várias imperfeições em mim, você vai saber chegar no outro. E às vezes a gente olha e alguém fala, você não vai arrancar uma palavra daquela pessoa porque ela é dura, ela é super sistemática. Nossa, eu nem aproximo porque a cara dela é muito ruim. Falo, não, gente, vamos conhecer ela, vamos tentar tocar nela. A gente precisa aproximar do outro. É onde eu te digo que os pré-julgamentos estão sendo eles estão perseverantes e não devem ser. Eu não posso julgar você porque você não veio até mim puxar um diálogo. Eu preciso primeiro te dar a chance de falar comigo para depois eu criar qualquer opinião, qualquer conceito sobre você. Enquanto você não falar, eu não me sinto nem um pouco à vontade, nem permitida de falar nada sobre você. É o que acontece muito, né? Às vezes a gente tá ali, principalmente no comércio atual, acontece muito das pessoas chegarem ali e você fazer aquele pré-julgamento, né? Achar que a pessoa ali não é digna de estar ali, ou até mesmo, igual você falou, em questão do diálogo, às vezes a pessoa ali é sistemática, é dura, não sorri pra ninguém, anda sério na rua. Aí a pessoa fala, não vou chegar, não vou conversar. E às vezes quando você começa a conhecer a pessoa, você vê que é uma coisa totalmente diferente. Você dá a chance do outro ser ele mesmo. Sim, e as pessoas do mundo totalmente. hoje, elas não dão a chance. Sim. Muitas não dão a chance da pessoa mostrar para quem é você. Elas já te julgam pela sua cara. Sim. Hoje eu trabalho com modas. Eu tenho uma amiga irmã, que é minha sócia. Nós trabalhamos e nós temos uma sintonia muito boa de trabalho. Eu sou formada em Direito, graduada pelo UNES, e eu não me senti nem um pouco motivada, e eu acho que Jesus traça os caminhos da gente. Hoje eu sou muito realizada, Maria Regina, no ramo que eu estou. Eu, juntamente com essa minha amiga irmã, nós temos uma conexão espiritual de almas muito boa. Ela me ouve e eu ouço ela. Ela não é melhor que eu não sou melhor que ela. Nós trocamos experiências diferentes. Ela tem uma essência que eu não tenho. Eu tenho uma essência que ela não tem. Eu sou uma pessoa que eu fui mais iluminada para fazer... aquilo ali é o meu dom. Aquela outra qualidade é um dom dela. Então nós trocamos diariamente essas experiências. E foi um ganho muito grande na minha vida. Nós temos 30 anos de amizade. E sempre foi assim. Nós nunca tivemos um desentendimento. E desde que surgiu a proposta, ela é dentista. Ela atua como dentista. Eu concluí o curso de Direito. Eu não quis advogar. Ela continua atuando como dentista, mas também apaixonada pelo mundo da moda. Hoje nós atendemos diversas pessoas, atendemos pessoas de todos os traços de personalidade que você imaginar. E é um prazer, dentro do nosso espaço de trabalho, que é abençoado por Deus,
a gente receber pessoas de tão diferentes culturas, posição social, cor, raça, não importa quem entra dentro do nosso espaço, o acolhimento é o mesmo, Maria Regina. É sobre você entender e olhar o outro. Às vezes chega um cliente na loja e eu me sinto tocada de fazer um elogio para ele, porque eu quero elogiar. Experimentou, ele mesmo se fez uma autocrítica, eu falo, não é sobre isso. Olhe direito. Tá lindo em você. Não é porque eu quero vender. Às vezes você tem que mostrar para o outro aquilo que ele tem de bom, de melhor. Às vezes dentro do nosso espaço, você torna às vezes mais psicóloga do seu cliente do que fazer o atendimento dele mesmo. Porque você consegue arrancar dele, às vezes, até o que ele não foi fazer na loja. Eu vim buscar um vestido porque eu vou ser madrinha de casamento. Nossa, mas eu tô assim. E nós temos uma salinha ali de recepção que a gente senta e conversa muito. Eu acho que isso parece com você. Nossa, eu acho que isso aqui, vai falar tudo sobre você. Eu acho que, esse eu acho que não. Quando a pessoa te dá abertura para que você entre dentro, né, daquilo que ela... A maioria das pessoas chegam para nós, o que você acha? Isso é muito gratificante, porque aquela pessoa te confiou aquilo. Nós não colocamos dentro do nosso espaço aquilo que nós não usaríamos. Nós não menosprezamos e nem diminuímos uma pessoa que chega lá, que é menos que em muitos outros lugares é tratado diferente, não. O nosso espaço é sagrado. Todos que entram no nosso espaço, na nossa loja, que visita o nosso espaço, Maria Regina, eles são tratados igualmente. O dinheiro de ninguém é melhor. Um é melhor que o outro. Sim. Isso é muito bonito, porque você está fazendo igual Jesus fez, né? Você pode ter certeza que ele está muito orgulhoso, né? Porque ele faria a mesma coisa que você. Você está fazendo o mesmo que ele fez enquanto ele esteve aqui na Terra. Porque às vezes a pessoa vai lá, né, só para comprar um vestido ou alguma coisa assim, e às vezes ela sai de lá deslumbrante, porque às vezes recebeu um elogio que há muitos anos não recebia, ou às vezes não conseguia falar, ou às vezes colocar uma roupa que não conseguia há muito tempo, e através de poucas palavras, poucas atitudes, aquilo que muitas pessoas acham que não tem diferença, que não vai fazer diferença nenhuma você falar ou você não falar, muda o dia, muda a semana, muda o evento daquela pessoa, né? Porque essa pessoa vai comprar o vestido, o vendedor, tá bom, só para vender, igual você falou, e às vezes a pessoa tá ali, só que quando ela tem ali aquele acolhimento, é diferente, a pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir digna, às vezes mágoas também, tudo aquilo que estava preso, vamos dizer assim, às vezes através de poucas atitudes e poucas palavras, ao você demonstrar um pouquinho ali, muda totalmente a vida da pessoa. É justamente sobre isso, Maria Regina. Nós já recebemos muitas pessoas na loja. E eu já senti, eu já fui tocada. Parece bizarro, mas eu já fui tocada. Que a pessoa entrou de um jeito e ela saiu de outro. Sim. É porque aquela pessoa estava precisando, não era de uma roupa, de um vestido, eu vou ser madrinha, sou a mãe do noivo, sou a mãe da noiva, eu sou a noiva, eu sou uma convidada. Ela estava precisando ser mais olhada intimamente. Não é sobre e somente entrar dentro da sua loja, do seu espaço de trabalho e pegar aquela peça e falar isso que eu vim fazer. O nosso trabalho vai bem além disso. O nosso trabalho é um trabalho que você tenta conectar aquilo que ela foi buscar com o jeito que ela está naquele momento. Às vezes a pessoa não está preparada, eu nem queria ir, eu não vou, nossa, olha aqui, eu tô cheia de espinhas, eu tô assim assado. Não. Tá muito além de ir buscar algo. Tem pessoas que entram e não conseguem comprar. Mais conversam do que levam. Mas elas levam muito mais do que um simples vestido. Elas levam
aquilo que às vezes elas tinham buscado em pessoas tão próximas delas, mas que não souberam enxergar. Eu já vivi essa experiência na loja, Maria Regina. Sim, e é isso que é amizade social, é você acolher o outro ali como ali, independente de quem seja, da cor, da raça, Sim. da cultura. É isso que é amizade social, é isso que Jesus espera de todos nós. Exatamente. Né? Hoje o mundo está muito individualista. Uhum. Como eu te disse, hoje as pessoas olham muito para si. E outro dia nós recebemos um cliente na loja que teve um pouco de resistência, parou na porta e ficou olhando. Eu levantei da cadeira, eu estava sentada, que nós temos uma salinha de recepção, e falei, entra. Ela, eu não sei se eu entro, eu acabei de sair do trabalho. Eu falei, por que você não sabe se entra? Eu trabalho aqui, apontou o lugar, naquela casa. Eu falei, mas é porque eu tô suada. Eu falei, não, entra, que tá fresquinho. Tava um dia quente. Ela entrou, nós conversamos. Depois do atendimento, ela olhou para nós três. Eu, minha sócia e nossa funcionária, e disse assim, eu não imaginava que eu seria tão bem acolhida numa loja tão bonita. E aquilo me tocou na hora, Maria Regina. Eu falei assim, a beleza maior é você ter falado isso para nós. E de repente, essa mulher virou as costas e no dia seguinte chegou um WhatsApp para mim, dizendo um texto grande que dizia que ela namorava a loja do prédio que ela trabalhava. Ela olhava para a loja e ela tinha vontade de entrar ali. E que ela não esperava que o atendimento fosse do jeito que foi. É porque hoje as pessoas, elas estão muito comerciais mesmo, né? Elas estão muito mecânicas. Sim. O que você precisa? Pois não. Tem um ser humano diante de você. Atenda. Acolha primeiro como ser humano. Atenda primeiro e acolha ele como uma pessoa que entrou no seu espaço. Ela não entrou ali, lógico, para bater um papo com você. Ela vai buscar alguma coisa, mas acolha ela primeiro. Pois não. Eu não atendo assim, Maria Regina. Não quero julgar quem atende assim. Mas é sobre olhar mais profundamente para o outro. Sim, com certeza, ali às vezes a pessoa não levou o produto, mas o que ela levou foi de grande valor. Que com certeza ela teve ali uma cura interior enorme. É sobre isso. Eu estava falando outro dia com a minha amiga, minha sócia. As pessoas que a gente tem atendido, a maioria leva, outra parte não leva, mas elas deixam um pouco da sua história ali, onde entra a carência do diálogo, Maria Regina. As pessoas estão carentes de um abraço, sim, de um aperto de mão. A pandemia afastou todo mundo? Sim, afastou, mas é hora de todo mundo se abraçar novamente. As pessoas estão carentes de palavras, sim, de ouvidos, elas precisam ser ouvidas. As pessoas, tem muita gente que já tem esse acolhimento, mas tem muita gente que ainda são mecânicas. sim. Então, e todos nós, a gente consegue ter esse acolhimento, está dentro de nós. Deus deu essa luz para todos nós. Nós precisamos encontrar ela. Mas para a gente encontrar, nós precisamos buscar. Porque ninguém encontra aquilo que não busca. Sim, com certeza. E, assim, eu tô encantada com suas palavras, né? Porque é bem emocionante você falando assim. E realmente, igual você falou que as pessoas falam que você tem uma luz diferente, realmente você... tem palavras belas, você pode ter certeza que você tem ali o brilho do Espírito Santo, que é ele que te comove a todas essas experiências, a todas essas atitudes que você tem, Amém. tanto com clientes quanto família e tudo isso. E para finalizar, né, eu quero deixar uma lembrancinha do Chama Conversa para você, que chama Uma Visita ao Santíssimo Sacramento, que através dessa pequena lembrança, né, você possa também, quando você for fazer as suas visitas no sacrário, que ele possa te preencher cada vez mais, né? Que ele possa te dar mais força, mais sabedoria e mais essa luz que você transmite para as pessoas.
Muito obrigada, Maria Regina. Eu queria te dizer que a partir de hoje você faz parte da minha vida e que eu acabei de ganhar uma amiga. Ai, amém, obrigada.